graça, paz e misericórdia de Deus seja com todos. Hoje nós vamos estudar na segunda carta de João, a segunda parte. Nós estamos falando sobre paz, sobre graça, sobre misericórdia, que é a saudação do presbítero à igreja, como também nós estamos falando do mandamento que continua o mesmo, que é o amor. E a partir do verso 7, diz assim: muitos enganadores têm se espalhado pelo mundo, afirmando que Jesus Cristo não veio como um ser humano. Quem faz isso é o enganador e o inimigo de Cristo. Tome cuidado com vocês mesmos, para que não percam o trabalho que já fizemos, mas recebam a recompensa completa. Depois de o autor falar sobre a necessidade de amar uns aos outros, nós percebemos que havia pessoas no meio ali da igreja que não amavam uns aos outros. Por quê? Estavam aparecendo com uma doutrina. E essa doutrina é chamada de doutrina do anticristo. E é muito triste, sabe? Porque o autor, o apóstolo, ele diz, nessa parte que tenham cuidado, porque senão todo o trabalho que nós, apóstolos, evangelistas, missionários, temos trago até vocês a respeito da verdade, tenham cuidado para não se perder. Porque é muito frustrante mesmo, sabe? É ensinado a verdade, é falado sobre a verdade, é ministrado sobre a verdade, é exortado a respeito da verdade, procuramos edificar as pessoas em cima da verdade. De repente aparece uma doutrina, algo que parece bom, que se não analisar vai falar, o que tem de mais falar que Jesus Cristo, ele não veio em carne? Ah, mas tem que analisar, sabe por quê? Porque é plano completo de Deus. Desde quando ele fala, o cordeiro, aquele que se fez carne para ser um cordeiro e morrer, ele foi imolado. Ele foi morto antes da fundação do mundo. O que quer dizer isso? O pecado de Adão e Eva não pegou Deus de surpresa. Ele já havia imolado o cordeiro antes da fundação do mundo. E plano nenhum de Deus é frustrado. Então, tem muita importância que nós venhamos a crer que Jesus deixou a sua glória, esvaziou-se de si, se encarnou, se tornou carne, para viver entre o homem, ensinar, revelar Deus ali na pessoa de Jesus Cristo, que também é Deus, e morrer. Como poderia ele morrer se ele não fosse homem? Como poderia ele dizer que é possível vencer o diabo, que é possível vencer o pecado, a carne, se ele não estivesse em carne? Tanta coisa cai por terra para quem acredita na doutrina do anticristo. Eu não quero nada com o anticristo. É o enviado de Satanás. Sem falar que existe anticristos. Antes de se revelar o anticristo. Porque anti é contra. É contra a verdade de Cristo. Então, o apóstolo diz assim, olha, fique atento, tome cuidado, para que todo o nosso trabalho
lágrimas, choro, jejuns, estudos, viagens não se tornem em vão, em perda. E ele diz assim: quem não fica com o ensinamento de Cristo, mas vai além dele, não tem Deus. Porém, quem fica com o ensinamento de Cristo, esse tem tanto o Pai quanto o Filho. Se alguém for ter até vocês e não levar o ensinamento de Cristo, não recebam esta pessoa na casa de vocês, nem lhe digam que a paz esteja com você. Pois quem deseja a paz a essa pessoa é seu companheiro no mal que ela faz. Veja bem, eu sempre lembro nos estudos que o versículo existe nele um contexto. Aqui não está dizendo de qualquer pessoa, você vai fechar a porta na cara dessa pessoa, ou que qualquer pessoa você não vai dar a paz para esta pessoa. Está dizendo referente aos ensinos anticristos. Agora, para mim saber quais são estes ensinos, eu preciso conhecer a verdade. Eu preciso conhecer a palavra de Deus para que eu possa rejeitar a mentira. Então aqui diz: se alguém vier trazendo esses ensinos que negam a verdade de Jesus Cristo ter vindo em carne, se tornado homem, que negam qualquer verdade bíblica, e só consigo saber se eu realmente conseguir conhecer a palavra, manter a palavra no meu coração e ser praticante da palavra. Aí sim eu não serei enganado. Ah, mas isso é difícil, sabe, Rosilene? Eu tenho dificuldade de aprender a palavra. Olha, eu tô aqui ensinando a palavra. Eu tô aqui ensinando a verdade. Não sou dono dela. É para fazer como os bereanos, que a Bíblia cita. Eles ouviam e eles analisavam. Por isso eu sempre posto no grupo de estudo: leiam o texto. Leiam o texto. Estudem o texto. E depois ouçam o que eu quero falar a respeito do texto. Então, para me conhecer a verdade, primeiro, eu tenho que estudar a Bíblia. Segundo, ande com pessoas confiáveis a respeito de Deus e da palavra de Deus. Ande, conviva, converse com líderes, com pessoas confiáveis. Por favor, tem muitas. Frequente uma boa célula, frequente uma boa igreja, olhe os frutos daquele pastor, olhe os frutos daquele líder. Sabe como? Para saber se ele vive aquilo que ele ensina. Ninguém é perfeito, mas ser anticristo, misericórdia. Então, quer conhecer a verdade? Ande com pessoas da verdade. Ouçam pessoas da verdade. Leia um livro se quiser ler. Procure um líder para saber se aquele autor é bom. Tem vários que eu recomendo. Pode me perguntar. Eu consulto, ou se eu conhecer eu já falo, pode ler porque eu confio. Então, é necessário viver nessa verdade. E se aparecer alguém, não leva nada para discussão, não. Beleza, tchau, entendeu? Porque uma coisa também eu te falo, são pessoas cauterizadas, endurecidas para receber a verdade. Então é desnecessário discussão com essas pessoas. Dê um tchau
e não compactue com elas. Porque só de recebê-las e de ouvi-las e de indicá-las e tudo mais, nós estamos também participando dessas mentiras. E isso é muito sério. E aí, como palavras finais, o apóstolo diz: ainda tenho muitas coisas a dizer a vocês, mas não quis fazer isso por carta, pois espero visitá-los e falá-los com vocês pessoalmente, para que assim a nossa alegria seja completa. Os filhos da sua querida irmã mandam saudações. Está vendo por que eu falei sobre essa senhora ser a igreja? Porque os filhos da sua querida irmã, seria muita família, né? Mandam saudações. Mas veja bem, ele termina dizendo que quer ir pessoalmente, quer estar presente. É muito bom quando nós conversamos com alguém olhando nos olhos. Os olhos, eles mostram a verdade, eles mostram a mentira. E hoje, nessa tecnologia que nós vivemos, nós tivemos algum tempo longe da igreja por necessidade e decreto, né, governamentais, e fomos obrigados a assistir cultos online, a participar de muita coisa online. E muitos acomodaram e ficaram longe da igreja do Senhor, do convívio, por medo e também por comodismo. É necessário o presencial, é importante, nós nos ligamos mais, nós nos aproximamos mais, nós sentimos, participamos do corpo de Cristo. Então, não é hora mais de ficar em casa, não é hora mais de ficar online. Isso é só para fortalecer aquilo que nós recebemos presencialmente. O presencial, o aconselhamento, é claro, ainda estamos com todos os cuidados recomendados. Seja álcool em gel, seja máscaras, seja a ausência do abraço que nós tanto queremos, né? Nós ainda estamos com todos esses cuidados. Eles devem ainda estar presentes. Mas, com todos os cuidados, frequente a igreja, uma boa igreja. Frequente um GC, um grupo de crescimento, uma célula, uma reunião com todos os cuidados em casa, porque isso nos ajuda a crescer. E como o apóstolo, o presbítero, né? Como ele se define, diz: quero ter com vocês pessoalmente. Né? Fica essa palavra para o nosso crescimento, em nome de Jesus.